E vamos. O Casano já falou um pouco sobre isso, né? Mas vocês têm prazer ainda em pensar sobre o Brasil? Ou gera um pouco de angústia, de tristeza? Qual é a sensação de vocês que estudam, que são obrigados a estar toda hora debruçando sobre a política, sobre a economia, sobre essas coisas e pensar sobre isso? Isso traz o que para você? Qual é a sensação que traz? Quer falar, Elias? Eu vou começar com uma frase quase que pronta, né? Porque eu acho que desde o Homem da Caverna até o Homem Novo, que seria o comunismo, né? Existe uma escola maternal de humanismo, né? Ou seja, esses milhares de anos de evolução humana, entre o Homem das Cavernas e até o comunismo, na minha opinião, é uma escola maternal de humanismo, e num ponto desse processo você se reconhece como sendo uma comunidade. Certo. No meu caso, brasileiro. Então, eu me enxergo como brasileiro, eu sou um patriota mesmo de fato, ou seja, eu sou nacionalista de esquerda, né? E eu amo loucamente meu país. Então, eu tenho orgulho de ser brasileiro, assim, o verde e amarelo é nosso, né? Então, para mim, é prazer estudar o Brasil, estudar a história do Brasil e fundo nas raízes da nossa formação econômica e social, na coerência interna, nas leis de movimento que regem a formação da nossa sociedade, né? E é evidente que como eu falo por mim, né? Eu como um nacionalista que me vejo como tal, ou seja, eu chego ao socialismo, ao marxismo, pelo nacionalismo, que é um caminho diferente da maioria dos marxistas, né? Eu chego no socialismo por causa do nacionalismo, porque eu acho que somente o socialismo a realização da nação só pode ocorrer no socialismo, acho, na minha opinião, né? E vem a angústia, evidente, né? Porque o Brasil é um local disputado no mundo, é um país que está com o seu tecido social completamente rompido, é um país que se perdeu desde o golpe de 2016, um país que está completamente perdido, e eu acho que está sob intervenção estrangeira desde 2013, né? Eu estou esticando a corda para o debate mesmo, entendeu? Tá. Sabe? Então isso causa muita angústia na gente, né? Sabe? Hoje o mundo, cada país, China, Rússia, Estados Unidos, todo mundo se reposicionando para a defesa dos seus respectivos blocos de capitais no mundo, né? Isso que gera guerra na Ucrânia. Isso dá para perceber, tá tendo uma movimentação grande. E o Brasil assistindo. Sabe? E o Brasil é completamente sem uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? Como diria o Ciro Gomes, né? Então isso me causa muita angústia, né? Nós perdemos isso, né? Ou seja, aquilo que vem de Zé Bonifácio, por exemplo, que passa por Getúlio Vargas, passa por Juscelino e passa pelo próprio Lula de 2002, 2013 e Dilma, se perdeu, né? O espírito nacional. E eu termino dizendo o seguinte sobre isso, né? Existe uma grande questão que eu sempre coloco, que falta para nós no Brasil hoje, coisa que tem nos Estados Unidos, na China. Primeiro, nós passamos por uma fragilidade ideológica muito grande. Os nossos intelectuais acham que o Brasil é uma mera expressão geográfica. O serviço público em si, ou seja, aquelas camadas de juízes, promotores, aquela alta camada, não é patriota de fato, não vê isso como o meu Brasil como um país a ser construído, é o serviço público mesmo de fato, né? Então nós temos essa fragilidade ideológica muito grande, né? E falta uma ideologia para nos significarmos, né? Ou seja, o Brasil não tem uma ideologia nacional. E todos esses países têm uma ideologia nacional que os significa para si mesmos e para fora, e falta isso no Brasil. Então a busca por uma ideologia que nos signifique perante nós mesmos e diante do mundo é algo fundamental para a construção do país. Como que a gente define o que é ideologia? Porque é uma palavra que para cada pessoa pode ter um significado. O que é ideologia? Eu acho que... E mais, inclusive, o que você falou, uma ideologia do país. Eu acho que... Eu vou falar em termos filosóficos, infelizmente, não vai ter jeito. Nós temos a capacidade de buscar o que historicamente foi se constituindo e que pode ser observado como universal no particular. Então você pega, por exemplo, as grandes almas que o Brasil construiu, como Zumbi dos Palmares, como José Bonifácio, Getúlio Vargas, JK, ou seja, o Brasil tem várias grandes almas que o Brasil construiu durante o seu processo de construção. E você, ao perceber o que une cada uma delas, você vai chegando a um corpo de ideias, um corpo de pensamento, de subjetividade, que acaba nos formando enquanto pensamento nacional, enquanto ser nacional. Ou seja, existe uma linha de continuidade de ruptura entre Zumbi dos Palmares e Zé Bonifácio, até Dom Pedro I, o caso da independência, ou seja, os lutadores da abolição, a Revolução de 30, ou seja, que para mim é um marco fundante da nação brasileira, a Revolução de 30, ou seja, é um marco civilizacional importante. As eleições do Lula em 2002, eu acho que é um marco civilizacional importante para nós, ou seja, é buscarmos qual que é a linha de continuidade de ruptura nesses processos todos, para formar uma ideologia nacional a partir disso, né? Então nós temos que se aprofundar em história, né? Ou seja, qual que é a nossa história de fato, né? Entendi. Não negar a nossa história, né?
Então é um trabalho difícil, é um trabalho que é sabotado. Né? Falar bem do Brasil hoje pega até mal às vezes, né? Ou seja, falar bem do passado do Brasil, né? Pega até mal em muitos lugares. Né? O negócio é falar mal do Brasil, dá mais público, né? Então eu vejo assim, não é um fanismo, não, mas eu vejo que falta isso pra nós, né? Tesão pelo Brasil, sabe? Esse país pode dar certo, né? Enfim, fica agora com os... César? Não, se eu tenho prazer em fazer o que eu faço, seguramente tenho muito prazer, cara, e muita angústia também, Vilela. Precisamente por esses motivos que o Elias acabou de ressaltar. Você vê, existe toda uma reorganização geopolítica global. Casarões é o craque da vez para falar a respeito disso, mas você tem em diferentes países uma discussão muito mais produtiva. Uma discussão, por exemplo, se você avaliar essa obra que ele te dá de presente, você vai perceber como, a partir de Deng Xiaoping, por exemplo, houve toda uma reformulação em termos institucionais e que a China começa a adotar uma série de medidas, para não falar na frente do autor aí, que foram capazes de promover uma série de avanços e colocar de forma ultra resumida... Os caras viram que tinha vários problemas você graves. Cria uma burocracia de gente que pensa problema, de gente que vai endereçar aquilo que é pertinente, entende? Você cria uma rede estatal de financiamento de bancos estatais que são capazes de financiar desenvolvimento de tecnologia e pesquisa. Coisas que são pertinentes, Vilela, para a discussão pública. No Brasil, a gente está afeito a um dogma religioso no qual a gente fica debatendo pauta moral, cara. No qual a gente fica dizendo que o meu medo é que minha filha vai frequentar banheiro unissex com uma mulher trans. A gente fica discutindo mamadeira de piroca, kit gay. E o mundo tá avançando, cara. As pessoas estão investindo aí em supercondutores, nano não sei das quantas, tecnologia que emula o sol. Inteligência artificial. E todo esse tipo de coisa, cara. Então, a minha angústia, enquanto jornalista, enquanto escritor, provém do fato de perceber que a gente está ficando para trás. E a gente está ficando para trás de uma forma muito séria. Entende? Você tem todo um processo de reorganização geopolítica. Não por acaso você tem essas tensões que estão se produzindo. Sempre houve tensões. Isso não é fato. A gente estudou isso com o Casarões, não na disciplina dele, mas como, por exemplo, desde Tucídides, cara. Isso é entendeu? Na medida em que você tem uma potência surgindo e uma potência já consolidada, as tensões que se criam, guerra do Peloponeso, esse tipo de coisa. Mas a minha principal dor é perceber que, independentemente do bolsonarismo, o Brasil caminha ou corre o risco de se tornar uma espécie de teocracia fundamentalista, dogmática, que não discute os pontos fulcrais que deveriam ser discutidos para o nosso desenvolvimento, entende? Mas eu sinto muito prazer naquilo que eu faço e tem algum nível, sem dúvida, de angústia e de tensão por conta disso que eu acabei de salientar, cara. Vilela, só para complementar uma coisa que os dois disseram, a China foi o primeiro país do mundo a estabelecer concurso para servidor público. Isso... 1.500 anos atrás. 1.500 anos atrás. Os mandarins. 1.500 anos atrás. A China tem uma... Isso. Vocês querem discutir ditadura e democracia, esquece isso da China. Tá. E tem uma coisa interessante, porque a China, ela tem... Quer dizer, toda a discussão de meritocracia, no sentido do conhecimento filosófico, etc., nasce na China medieval, na China antiga, que é quando justamente a burocracia chinesa se formou. O que os caras tinham que saber, os mandarins chineses? Tinham que saber filosofia confucionista, tinham que saber, sabe, coisas profundas sobre a civilização da China. Era um exercício profundo de conhecimento histórico. Aí pega um concurso público aqui, eu não estou criticando, dou aula para preparação para diplomata, quer dizer, mas se você pegar a maneira como o nosso servidor público é condicionado a estudar, passar em concurso, etc., é uma repetição quase que mecânica de conhecimento filigrana de direito administrativo, não sei o que, português. Quando a gente poderia estar investindo num tipo de seleção de pessoas muito mais profundo.